Olá, esta é uma aula sobre tabela de vida e padrões de história de vida. Bibliografia, o capítulo 5 do Fundamentos em Ecologia, do Townsend e colaboradores, e o capítulo 4 de Ecologia de Indivíduos e Ecossistemas, do Begon e colaboradores. Os dois livros estão disponíveis na biblioteca em português. O que nós vamos ver na aula de hoje? Primeiro, o que é uma tabela de vida. Nós vamos ver que tem dois tipos de tabela de vida, conforme a forma como se constrói essas tabelas de vida. O resultado, você só vai conseguir distinguir esses dois tipos no momento que você sabe como ela foi construída. Nós chamamos de tabela de vida dinâmica e tabela de vida estática. Nós vamos ver quais são os componentes de uma tabela de vida. E nós vamos ver uma outra forma de apresentar uma tabela de vida, que às vezes é mais fácil de compreender, que é a tabela de vida diagramática. E finalmente nós vamos ver duas características que nós tiramos a partir da tabela de vida, que são as curvas de sobrevivência e de mortalidade. Então, o que é uma tabela de vida? Para estudar o ciclo de vida de populações biológicas, nós precisamos coletar dados que nos permitam acompanhar o destino dos indivíduos ao longo do seu ciclo de vida, desde o seu nascimento, ou brotamento, ou outra forma de origem até sua morte. Vamos lembrar então, nós temos organismos unitários que têm nascimento, mas nós podemos ter reprodução vegetativa de organismos modulares, por exemplo, brotamento de folhas. Então, qualquer forma de origem nós vamos chamar de nascimento ou de natalidade. Como estamos lidando com populações, não basta acompanhar um único indivíduo. Nós precisamos acompanhar o destino de toda a população. Para isso a gente precisa de uma ferramenta. A ferramenta que utilizamos para isso se chama tabela de vida. A tabela de vida é a ferramenta que utilizamos para estudar populações estruturadas, ou seja, populações em que levamos em conta a proporção de indivíduos em cada classe etária. O que é classe etária? A classe etária de uma população, na forma mais simplificada, é dividir a população em três classes etárias: a idade pré-reprodutiva, a idade reprodutiva e a idade pós-reprodutiva. Se vocês lembrarem dos tipos de ciclo de vida, nós já vimos que essas três classes etárias. Nós podemos ter uma definição mais precisa, por exemplo, considerar a idade em anos, ou em meses, ou em semanas, vai depender do organismo. Nós podemos trabalhar com classes etárias, por exemplo, de 0 a 5 anos, de 6 a 10 anos, de 11 a 15 anos. Ou nós podemos trabalhar com estágios de vida, por exemplo, ovo, larva e adulto, ou juvenil, adulto e pós-reprodutivo. Quais são as formas de construir uma tabela de vida? A forma de coletar os dados de uma tabela de vida é que vai caracterizar os dois tipos de tabela de vida, a tabela de vida dinâmica e a tabela de vida estática. Esse gráfico mostra no eixo do Y a idade dos indivíduos, então desde o nascimento, 0 anos, à medida que nós vamos subindo no eixo Y, o organismo vai ficando mais velho. Aqui no eixo X nós estamos representando o tempo que vai decorrendo, então nós temos esse tempo dividido aqui em 4 períodos, o T0, o T1, o T2 e o T3. Poderia ser, por exemplo, de 0 a 5 anos, de 5 a 10, de 10 a 15 e de 15 a 20 anos. Os indivíduos estão representados por essas linhas diagonais mais escuras, que terminam com esse ponto no final. O ponto simboliza a morte do indivíduo. Então, por exemplo, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 indivíduos que morreram no período T1. Quando essa linha cruza o eixo do X, nós temos o nascimento do indivíduo. Então vejam aqui no período T0, nós temos o nascimento de 1, 2, 3, 4 indivíduos. Ok? Por exemplo, se a gente fosse para o campo e observasse ovos de insetos sobre folhas de plantas, nós iríamos observar, digamos que no tempo 0, na semana que nós fomos para o campo, nós contamos 4 ovos, ok?
Vejam que nesse gráfico aqui nós temos 3 indivíduos que estavam vivos no T0, ok? Um deles morreu no T0, mas esses 3 indivíduos nasceram antes do início do nosso estudo. Por isso, as linhas deles não cruzam o eixo do X. Assim como nós vamos ter indivíduos que nascem depois do início do nosso estudo, nesse caso aqui no T1, ok? 1, 2, 3 indivíduos nascendo no T1. A tabela de vida dinâmica, ou também chamada tabela de vida de coorte, está representada por essa diagonal branca aqui. Estão vendo? É como se a gente lançasse um foco de luz diagonal. Por quê? Porque nós vamos acompanhar todos os indivíduos nascidos no mesmo período, ok? No mesmo período de tempo. No caso, nós estamos focando aqui no T0. Então, por exemplo, nós vamos focar nos 4 ovos de insetos que nós encontramos no campo em T0. E nós vamos acompanhar o destino desses ovos, representado aqui nessas diagonais, ao longo da vida desses indivíduos até a sua morte. Então, vejam que 2 desses ovos, ou 2 desses indivíduos, faleceram ainda dentro do período observado. Podem ser, por exemplo, que foram ovos parasitados, ok? E que morreram antes de eclodir. Um indivíduo continuou até o período T1, mas faleceu no período T1. Enquanto que esse indivíduo aqui, ele sobreviveu ao longo de todo o período T1 e foi falecer aqui no período T2. Então, nessa tabela de vida, nós acompanharíamos a coorte, ou seja, o grupo de indivíduos que nasceram juntos, de 4 indivíduos, 1, 2, 3, 4, sendo que 2 indivíduos morreram no período T0, um indivíduo morreu no período T1 e um indivíduo morreu no período T2. Às vezes, a gente não consegue fazer uma tabela de vida de coorte, por exemplo, porque a gente precisa acompanhar, para fazer uma tabela de vida de coorte, a gente precisa acompanhar a vida dos indivíduos ao longo de toda a sua vida até a sua morte. Então, se cada período desses for 1 ano, eu vou demorar 3 anos para acompanhar a coorte desses 4 indivíduos até que o último morra. Isso muitas vezes ultrapassa o tempo que eu tenho disponível para o meu estudo. Por exemplo, se eu estiver trabalhando numa iniciação científica ou num mestrado, que tem um tempo limitado. Uma outra opção, portanto, é fazer uma tabela de vida estática. Nesse caso, eu vou pegar um período, representado aqui por essa coluna branca, e vou observar todos os indivíduos dessa espécie, dessa população, que estão presentes na minha área de estudo, e vou tentar avaliar a idade desses indivíduos. Então vejam bem, aqui eu estou lançando uma luz vertical no tempo 1, eu vou contar os números de indivíduos, nesse caso nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indivíduos, ok? Sendo que eu tenho 1, 2, 3 indivíduos que nasceram no tempo 1, provavelmente eles estão em estágio de ovo no tempo 1. Eu tenho 2 indivíduos que nasceram no tempo 0, portanto, eles provavelmente, por exemplo, estão em estágio larval. E eu tenho 2 indivíduos que nasceram antes do tempo 0, por exemplo, eles estão em estágio de adulto. Então, a partir daí, eu construo uma tabela de vida, que é o exemplo que eu estou apresentando nesse slide aqui. Esse slide serve para a gente ver quais são os componentes de uma tabela de vida. Nesse caso, o exemplo da tabela de vida de coorte de uma planta anual chamada Phlox drummondi. Vejam, se é uma tabela de vida de coorte, eu estou trabalhando com uma tabela de vida dinâmica. Então, eu já sei, uma vez que foi dito aqui em cima que é uma tabela de vida de coorte, então eu vou pegar a primeira classe etária, no caso de 0 a 63 dias, e observo 996 indivíduos. Se é uma tabela de vida de coorte, então eu vou acompanhar o destino desses 996 indivíduos até que todos eles tenham morrido. Vejam quais são as colunas de uma tabela de vida. A primeira coluna, necessariamente, é o intervalo etário, nesse caso representado por um intervalo, por uma classe etária em dias, de 0 a 63 dias, de 63 a 124, até a última classe etária, que vai a penúltima de 348 a 362 e a última com mais de 362.
Vocês se lembram que quando eu falei de uma tabela de vida de coorte, eu falei que nós analisamos essa coorte até que todos os indivíduos morreram. Vejam bem, desses 996 indivíduos, na última classe etária, eu tenho 0 indivíduos. Todos morreram em alguma das classes etárias anteriores, ok? Por isso, eu posso concluir a minha tabela de vida quando a última linha é uma linha de zeros. Desses, vamos agora à segunda linha, o número de sobreviventes no dia X, ou seja, no início do intervalo etário. Então, no início do intervalo etário, eu tinha 996 sementes da planta Phlox Drummond. Eu vou acompanhar essas sementes e depois de 2 meses, de 63 dias, eu vou ver quantas sementes germinaram. Eu vejo, por exemplo, que 668 sementes germinaram. Isso significa que a diferença entre 996 e 668 é o número de indivíduos que morreram entre a classe etária inicial, de 0 a 63, e a próxima classe etária. Desses 668 indivíduos, eu vou lá depois de 124 dias e vejo que restam apenas 295. Então, faleceram a diferença de 668 para 295. E assim por diante, até que, na última classe etária, ao final de um ano, todos os indivíduos faleceram. Portanto, eu já posso concluir, a partir dessa tabela de vida, que se trata de uma planta anual, porque ela conclui o seu ciclo de vida em um ano. Todos os indivíduos morrem ao final do ano. A terceira coluna da tabela de vida é a proporção da coorte original, ou seja, desses 996 indivíduos, que sobrevive no dia X, no início do intervalo etário. Então, necessariamente, no primeiro intervalo etário, todos os indivíduos da coorte sobrevivem. Então, necessariamente, a proporção da coorte original sobrevivente no dia X, eu vou ter o número 1, ou 100%. Nós também vamos chamar essa coluna de sobrevivência. Assim como, necessariamente, como eu disse que uma tabela de vida só termina, uma tabela de vida de coorte só termina quando todos os indivíduos da coorte faleceram, então, necessariamente, na última classe etária, como todos os indivíduos faleceram, a proporção da coorte original sobrevivente no dia X é 0. Então, vejam como o número inicial é 1 e é sempre 1, o número final é 0, é sempre 0. E a partir daí, eu vou calcular 668 sobre 996, eu vou ver que dá o número 0671. Se eu pego 295 sobre 996, dá 0,296. 190 sobre 996 dá 0,191 e assim por diante. Então, na verdade, a terceira coluna é meramente um cálculo feito a partir da primeira coluna, dividindo o número de cada valor de AX pelo número de A0, ou seja, número de sobreviventes no início da tabela de vida. A quarta coluna nessa tabela de vida é o número de sementes produzidas em cada estágio, representada aqui por F maiúsculo X. Esse X que está aparecendo aqui em AX, em LX, em FX, é um índice referente à idade. Então, aqui o X é 0, A0, A1, A2, A3. A gente também pode falar de A0, A63 e A124, conforme vocês denominarem esse xizinho aqui. Eu prefiro considerá-lo como a classe etária, porque é mais fácil, ok? Esse FX para a classe etária 0 é 0, porque as sementes não produzem sementes. E vejam como ele continua 0 até a classe etária de 292 dias. Ou seja, até essa classe etária de 292 dias, não há produção de sementes, ok? Então, todo esse período aqui, anterior a 292, é a fase pré-reprodutiva. Então, se nós dividíssemos
essa população em estágio pré-reprodutivo, reprodutivo e pós-reprodutivo, nós iríamos verificar que o pré-reprodutivo vai de 0 a, fazemos a conta, 292 dias, ok? O reprodutivo vai de 292 até 362 dias, vejam que até essa classe etária há a produção de semente, e o pós-reprodutivo vai a partir de 362 dias. Vejam como não há sobreviventes na classe etária pós-reprodutiva. Então, na prática, não há estágio pós-reprodutivo. Essa planta morre após ter se reproduzido. A partir de 292 dias, eu conto o número de sementes produzidas no estágio por esse total de indivíduos. 159 indivíduos produziram 53 sementes, 154 indivíduos produziram 485 sementes, e assim por diante. A próxima coluna é o número de sementes produzidas por indivíduo sobrevivente em cada estágio. Então é MX, representado pela letra MX, X se refere à classe etária. Novamente, no estágio pré-reprodutivo, cada indivíduo não produz semente nenhuma, mas a partir de 292 dias há a produção de sementes. Vocês lembram que 53 é o número de sementes produzidas por todos esses 159 indivíduos. Então, cada indivíduo produz 53 sementes dividido por 159, que dá 0,33. Aqui, na próxima classe etária, 154 indivíduos produzem 485 sementes. Eu divido 485 por 154, eu tenho o valor de 3,13 sementes por indivíduo. Assim por diante. Vejam como o estágio em que os indivíduos são mais férteis é esse estágio de 334 a 342 dias, em que cada indivíduo produz mais de 9 sementes por indivíduo. E, finalmente, a última coluna da tabela de vida, dessa tabela de vida, é o número de sementes produzidas por indivíduo da coorte original em cada estágio. Então, eu vou multiplicar LX, essa coluna aqui, por MX, essa coluna aqui. Nesse caso, LX é 1 multiplicado por 0, dá 0. E qualquer número aqui, até a idade reprodutiva, até 292 dias, qualquer número aqui vai ser multiplicado por 0, que é MX, dando 0 aqui. A partir do momento em que há a produção de sementes, LX vezes MX dá um número maior do que 0, que vai dar esses números aqui, até que no último estágio, o número multiplicado por 0 dá 0. Vejam como ao final da coluna de FX, eu fiz uma soma das sementes produzidas em cada estágio, que dá o valor de 2.408,2 sementes. O vírgula 2 é porque isso se trata de uma média, ok? Enquanto que aqui eu posso somar LX e MX, eu tenho o valor de 2,41. Por que eu faço essas somas? Então, vendo essa formulinha aqui no final desse slide, essa formulinha é a fórmula da taxa de crescimento. Então, uma tabela de vida, uma das principais funções da tabela de vida é eu saber se a população que eu estou estudando está crescendo ou está diminuindo. Se ela está crescendo, significa que esse conjunto de sementes, 996 sementes, produzem até o final da sobrevivência do último indivíduo, produzem mais sementes do que aquelas originais. Eu comparo o número final de sementes, 2.408, com o número inicial, e eu vou ver então que esse número é muito maior do que 996. Na verdade, esse número é igual a 2,41. 2.408 dividido por 996 é 2,41, que é o somatório de FX sobre A0, que é o número de sobreviventes. No início da tabela de vida é o número inicial de indivíduos da minha coorte. Agora vejam como isso é a mesma coisa que a somatória de LX MX, aqui somatória de LX MX, que é 2,41. Então os componentes de uma tabela de vida são, primeiro, a idade ou classe etária representada pela letra X.
Segundo número sobrevivendo no dia X, que eu represento por AX. Terceira proporção da coorte original sobrevivendo até o dia X, que eu represento por LX. O número de prole produzida na idade X, que eu represento por FX. E finalmente a prole produzida por sobrevivente em X, que eu represento por MX. Então, como que eu incluo a dinâmica espacial na tabela de vida? Como que eu incluo a dinâmica espacial na tabela de vida? Até agora nós vimos uma tabela de vida, eu estou acompanhando o destino de uma coorte, ou eu estou vendo o número de indivíduos vivos em um período de tempo e vendo a idade desses indivíduos, estimando a idade desses indivíduos, mas eu não tenho nenhuma dinâmica espacial, que como nós vimos na última aula sobre metapopulações, a dinâmica espacial é muito importante para a gente compreender o que está acontecendo com uma população. Então, eu posso incluir a dinâmica espacial numa tabela de vida. Então, o que eu estou escrevendo aqui, tabela de vida, normalmente desconsideram a dinâmica espacial. Elas geralmente se aplicam a populações fechadas, em que eu não tenho imigração e nem emigração. Eu considero apenas natalidade e mortalidade. Mas isso pode ser uma limitação da ferramenta de tabela de vida, mas ela pode ser corrigida pela inclusão de colunas específicas para imigração e emigração, ou pela inclusão desses dados de forma implícita na coluna de mortalidade. Nesse caso, a imigração seria uma das causas de redução de indivíduos entre classe etária, e imigração seria uma mortalidade negativa, entre aspas, é a chegada de indivíduos que gera um aumento no número de indivíduos daquela classe etária. Então, uma das coisas que a gente calcula numa tabela de vida é o que nós chamamos de taxa reprodutiva líquida ou taxa de reposição, representada pelo R maiúsculo 0, R0, que é, como nós vimos na tabela de vida, a somatória das colunas de LX vezes MX, ou também a somatória de toda a prole produzida por essa coorte, a somatória de FX, sobre A0, que é o número de indivíduos no início da tabela de vida. Então, no caso da tabela de Flox-Drummond, nós temos a fórmula aqui, R0 igual a somatório de LX, MX. Então, eu pego essa coluna em que eu multipliquei cada valor de LX por MX, 1 vezes 0 dá 0, 0,671 vezes 0 dá 0, 0,160 vezes 0,33 dá 0,05, somo tudo isso daqui, dá 2,41, que é a mesma coisa que eu somar todas as sementes produzidas, que é a somatória de f de x, pelo número inicial de sementes, que é 996, que vai dar o mesmo valor. Uma outra forma de apresentar uma tabela de vida é a tabela de vida diagramática. Ela é mais fácil de entender. Então, nesse caso aqui, eu tenho a tabela de vida diagramática de um passarinho, representado aqui no tempo t por 5 fêmeas adultas e 5 machos adultos. Essas 5 fêmeas e esses 5 machos, esses 5 pares de indivíduos, vão produzir 10 ovos por fêmea. Como eu tenho 5 fêmeas, então eu tenho a produção de 50 ovos. Desses 50 ovos, 84% sobrevivem e eclodem, produzindo então um nascimento, representado aqui pela palavra birth, que é nascimento em inglês, a quantidade de 43 juvenis, aqui chamados de nestlings, com 1 mês de vida. Desses 42 juvenis, apenas 71% sobrevivem, portanto eu tenho um conjunto de 29,8, uma média de 29,8 juvenis de 3 meses de idade.
Desses juvenis, apenas 10% sobrevivem até a idade adulta, produzindo 4 fêmeas e 4 machos adultos no ano de T mais 1. Na verdade, eles contribuem para essas 4 fêmeas e esses 4 adultos, mas esses adultos também se somam a 50% de sobrevivência desses 10 adultos aqui. Então, desses 10 adultos, 5 sobrevivem para cá e o restante veio da geração dos ovos produzidos por esses 10 adultos. Ok? Então, essa é uma outra forma de apresentar a tabela de vida, chamada tabela de vida diagramática. A partir da tabela de vida, eu posso pegar as colunas de sobrevivência, que são aquele LX, e traçar curvas de sobrevivência. Aqui estão representados os 3 tipos clássicos de curva de sobrevivência. A curva de sobrevivência representa no eixo Y o número de sobreviventes, ou LX, a partir da coorte. Vejam que então necessariamente todas as curvas de sobrevivência têm um ponto fixo inicial em que 100% dos indivíduos da coorte estão vivos. Assim como ao final da tabela de vida, nós temos 100% dos indivíduos mortos. No eixo X aqui nós temos a idade dos indivíduos. Então, à medida em que vai passando o tempo, esses indivíduos aqui vão morrendo até que todos estão mortos. Agora, como que é o padrão de mortalidade? Aí é que nós temos uma informação importante que nós retiramos da tabela de vida. Nós podemos ter uma mortalidade constante, independente da idade, representada por essa linha reta azul, que representa o que nós chamamos de tipo 2 de curva de sobrevivência. Ela é característica, por exemplo, da águia, representada aqui por essa águia de asas abertas. Aqui os ovos são os juvenis da águia, aqui a fase inicial da águia, os juvenis aqui e a águia adulta. Mas nós podemos ter uma curva de sobrevivência do tipo 1, que caracteriza populações humanas, especialmente em países desenvolvidos ou em grupos sociais privilegiados, ok? Em que eu tenho uma baixa mortalidade juvenil. Ok? Vejam que o número de indivíduos ao longo do tempo, desde bebês e juvenis até jovens, é muito baixa, ela praticamente não se altera. A mortalidade só ocorre em idades avançadas, representadas aqui por essa velhinha. Então essa é uma curva de sobrevivência do tipo 1. E a curva de sobrevivência do tipo 3 representa, um exemplo aqui é o carvalho, representado aqui a semente do carvalho, a plântula do carvalho e a árvore do carvalho. Ela tem uma alta mortalidade de juvenis. Então vejam como o número de juvenis cai rapidamente nas primeiras classes etárias e depois ele se estabiliza. Então há uma alta mortalidade de sementes, provavelmente por alta taxa de predação de sementes, uma alta mortalidade de plântulas. Vamos lembrar que essas plântulas vão ter que sobreviver num habitat sombreado, cheio de herbívoros, mas a partir do momento que ela atinge o estágio adulto, que ela vira árvore, tem uma alta sobrevivência. Muitos poucos indivíduos morrem até a idade máxima de sobrevivência. Então, por convenção, sobrevivência é representado em escala logarítmica. Eu tiro log na base 10 de LX, ok? Aqui representando a curva do tipo 1, como o ser humano em classes sociais, estratos sociais abastados. Notem que a mesma espécie, o ser humano, em classes sociais desprivilegiadas, em classes em favelas, em locais de miséria, pode apresentar uma curva do tipo 1, tipo 3, com uma alta mortalidade infantil. Curva do tipo 3, então, tem uma alta mortalidade juvenil ou infantil, uma baixa mortalidade de adultos, e a curva do tipo 2 tem uma mortalidade constante. Vejam aqui como isso se reflete no risco de mortalidade. O risco de mortalidade representado aqui embaixo
no eixo X, idade, para todas as curvas, ele aumenta exponencialmente na curva do tipo 1, ele é constante na curva do tipo 2 e ele diminui exponencialmente na curva do tipo 3. Então, o risco de mortalidade aumenta na curva do tipo 1 e diminui na curva do tipo 3, e é constante na curva do tipo 2. Pontos mais importantes que nós vimos. Nós vimos que a tabela de vida é um instrumento para registrar e analisar a demografia, ou seja, as populações biológicas. Nós vimos que há duas formas de construir uma tabela de vida. Para construir uma tabela de vida dinâmica, eu acompanho uma coorte, ou seja, um grupo de indivíduos com os que nasceram exatamente no mesmo intervalo etário e acompanho o destino desses indivíduos ao longo de sua vida até a sua morte. Enquanto que na tabela de vida estática, eu faço uma fotografia, eu vejo todos os indivíduos de uma população, estimo a idade desses indivíduos e a partir daí eu coloco esses indivíduos em diferentes classes etárias e construo a minha tabela de vida estática. Na tabela de vida, seja ela dinâmica ou estática, eu vou ter algumas colunas obrigatórias. A primeira coluna obrigatória é a idade ou classe etária representada por X. Depois eu tenho a coluna de sobrevivência LX, que nós vimos que é muito importante, porque é a partir dela que eu construo as minhas curvas de sobrevivência, e a curva de prole produzida MX, que é essencial para eu avaliar se uma população está crescendo ou diminuindo. Nós vimos que as curvas de sobrevivência têm dois pontos fixos. Então, o que varia é o formato das curvas de sobrevivência, mas o ponto inicial é sempre fixo em 100%, ou seja, em 1. Toda a minha coorte está viva e no final todos estão mortos. O formato da curva indica em que idade ocorre a maior mortalidade. Quando eu tenho indivíduos sob seleção K, eu vou ter maior mortalidade de adultos. Eu tenho uma curva de sobrevivência do tipo 1. Na seleção R, eu tenho maior mortalidade de juvenis. Eu tenho uma curva de sobrevivência do tipo 3. E a curva do tipo 2, existe o mesmo risco de morte em todas as idades. Muito obrigado, por hoje é só.